Olá, queridos e queridas. Nós estamos contando a história de Jesus, do livro O Maior Homem que Já Viveu. E hoje a história é: Jesus repreende os fariseus. Se é pelo poder de Satanás que ele expulsa os demônios, argumenta Jesus, então Satanás está dividido contra si mesmo. Ou tornais a árvore excelente e seu fruto excelente, prossegue ele. Ou tornais a árvore podre e seu fruto podre, pois é pelo seu fruto que se conhece a árvore. É tolice argumentar que o bom fruto de expulsar demônios se deve a Jesus servir a Satanás. Se o fruto é excelente, se está expulsando demônios, se está expulsando Satanás, a árvore não pode ser podre. Por outro lado, os frutos podres dos fariseus, de acusações absurdas e de oposição infundada a Jesus, provam que eles mesmos estão podres. Descendência de víboras, exclama Jesus. Como podeis falar coisas boas quando sois iníquos? Pois é da abundância do coração que a boca fala. Visto que nossas palavras refletem a condição de nosso coração, o que dizemos fornece base para o julgamento. Eu vos digo, diz Jesus, que de toda declaração sem proveito que os homens fizerem, prestarão contas no dia do juízo. Pois é pelas tuas palavras que serás declarado justo, e é pelas tuas palavras que serás condenado. Então, uma pessoa que diz que é e não é, uma pessoa que diz que faz e não faz, Então, por exemplo, os fariseus diz que fazem, que praticam os ensinamentos de Deus e na realidade não os praticam, Na realidade, ou fazem o contrário, ou realmente não fazem, Ou manipulam, os ensinamentos de Deus para os interesses pessoais, Para o poder, para a ganância de ter, Então, as pessoas que só falam, mas os frutos, Os frutos são podres, porque, como vai falar que Jesus está expulsando os demônios em nome do próprio Satanás, Sendo que não tem como, não existe. Ele não iria, se ele tivesse em nome de Satanás, expulsar o próprio Satanás, Então, você vê que é uma hipocrisia, É uma mentira. Então, quando você abre a sua boca, para falar mentiras, para caluniar, Ou seja, fazer uma acusação à pessoa que é mentirosa, Ou para difamar, ou seja, falar mal de uma outra pessoa, sem ter realmente os motivos, Se aquela pessoa também ser aquilo, ou você ter interpretado como você bem entende, para poder falar mal dos outros. Então, aí no dia do juízo, aqui Jesus diz, você terá suas consequências, Então não adianta, Não adianta mesmo que as suas palavras sejam enganosas, Sejam mentirosas sobre o que você é, sobre o que você faz, Ou sobre os outros. E uma outra coisa muito importante, A gente ver os frutos, da pessoa. Então, essa pessoa está gerando coisas boas, Essa pessoa está trazendo aí, a partir das ações dela,
coisas, né, do bem, né, verdade, né, bondade, honestidade, justiça, os valores, né, que Jesus aí nos traz, persistência, né, a confiança, né, em Deus, que realmente isso vale a pena, apesar das dificuldades, né? Então, se a gente está vendo, né, que os frutos dessa pessoa estão sendo bons, né, estão sendo nesta direção, então as mentiras, as palavras dos hipócritas, né, das víboras, que querem caluniar, que querem enganar, que querem falar mal, é inútil, né? É inútil e também, né, para além de ser inútil, eles terão, né, as suas próprias consequências. Apesar de todas as obras poderosas de Jesus, os escribas e os fariseus solicitam: instrutor, queremos ver um sinal da tua parte. Tipo, mais hipócrita ainda, né? Porque já estão vendo inúmeros, né? Inclusive, já ressuscitar, né? Pessoas. Então, é uma hipocrisia, assim, total mesmo, né? Embora os homens em questão, vindos de Jerusalém, talvez pessoalmente, não tenham visto os seus milagres, existe testemunho ocular irrefutável de que eles aconteceram. Por isso, Jesus diz aos líderes judaicos: uma geração iníqua e adúltera persiste em buscar um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal de Jonas, o profeta. Explicando o que quer dizer, Jesus prossegue: assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do enorme peixe, assim estará também o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no coração da terra. Jonas, depois de ser engolido pelo peixe, saiu dele como que ressuscitado, de modo que Jesus está predizendo que ele mesmo há de morrer e no 3º dia será levantado com vida. Mas os líderes judaicos, a imagem aqui, ó, de Jonas. Mas os líderes judaicos, mesmo quando Jesus mais tarde é ressuscitado, rejeitam o sinal de Jonas. Então não adianta, né, gente? Quem não quer ver, quem tá com o coração se voltar totalmente para o iníquo, que é para a maldade, né, para a hipocrisia, né, para a maldade mesmo, né, não vai querer ver, independente, né, do que lhe seja mostrado diante de seus próprios olhos, né, tipo, não adianta. Então, por isso que Jesus fala, né, uma geração iníqua e adúltera persiste em buscar um sinal, quer dizer, mesmo já vendo, né, inúmeros, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o de Jonas, o profeta. Por quê? Porque não quer ver, né? É fácil não querer ver e querer ficar pedindo, né, um sinal. É só se a gente se atentar realmente nos fatos, nos frutos, né? Mas isso é para quem quer ver, né? Portanto, Jesus diz que os homens de Nínive, que se arrependeram diante da pregação de Jonas, serão ressuscitados no julgamento para condenar os judeus que rejeitam Jesus. De maneira similar, ele faz um paralelo com a rainha de Sabá, que veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e que ficou maravilhada com o que viu e ouviu. Mas, observa Jesus, eis que algo maior do que Salomão está aqui. Jesus
apresenta então a ilustração acerca de um homem de quem sai um espírito impuro. O homem, porém, não preenche o vazio com coisas boas e por isso fica possesso por mais 7 espíritos iníquos. Então, não adianta a gente querer, vamos se dizer, eu quero me libertar, né, da desonestidade, me libertar da injustiça, né? Quer dizer, eu não quero mais ser injusto, não quero mais ser desonesto, eu quero realizar minhas coisas sem ficar dependendo de crítica ou elogio dos outros. Só que eu só quero, né? Então eu tomo essa decisão, só que eu não tomo as atitudes coerentes para a mudança, né? Então as minhas atitudes continuam sendo as mesmas. É o hipócrita, né? Que fala e não faz. É a pessoa que não tem honra, né? A honra, ela é a verdade. Eu falo, eu faço, né? A pessoa que não tem honra é o mentiroso, né? Aquele que fala e não faz, ou muitas vezes faz o contrário, né? Então, a questão aqui é tipo, você tem que tirar, limpar, né, crenças limitantes, a dependência emocional de buscar a validação dos outros, buscar o afeto dos outros, o reconhecimento dos outros, para a gente realizar as nossas coisas, né? As nossas vocações, os nossos talentos no mundo, o nosso trabalho, né? Que seria a dependência emocional. Os nossos valores, né? Eu ser justo, né? Eu ser honesto, né? Eu tô sendo verdadeiramente justo. Eu faço para uma pessoa a mesma coisa que eu faço para outra, né? Eu vejo assim, né? Por exemplo, estou com a minha filha e eu vejo muitas crianças, né? Por exemplo, vamos ser brincando, e aí quando uma machuca, não pode parar não, né? Vamos continuar a brincadeira. Mas quando está na mesma brincadeira, o irmão, uma irmã, né, machuca, então para a brincadeira. Isso é uma coisa justa? Não, não é uma coisa justa, né? Então, para todo mundo que se machucar, a brincadeira vai parar, né? Para poder a pessoa poder se recuperar da dor, né? Então, a coisa justa é a coisa justa em si, não é o justo para mim, não é o justo para você, é a coisa em si, né? Ou então muitos pais, né? Muitos pais, meu filho pode isso, mas se é o filho do outro, então não, né? Então isso é justo? Não, isso não é ser justo. Então, a gente, a partir do momento que a gente quer e decide ser, por exemplo, no caso, dando exemplo, justo, eu tenho que tomar as atitudes coerentes com isso, né? E não falar eu sou justo e você é o maior hipócrita porque você não se dirige para as ações, né, de justiça. Então, o homem, porém, que não preenche o vazio com coisas boas, por isso fica possesso por mais 7 espíritos iníquos, então a coisa piora, né? É assim que será também com esta geração iníqua, diz Jesus. A nação israelita fora purificada e passara por reformas, similar à saída temporária de um espírito impuro. Mas a rejeição dos profetas de Deus por parte desta nação, culminando na oposição ao próprio Cristo, revela que sua condição iníqua é muito pior do que no começo. Enquanto Jesus ainda está falando, vem sua mãe e seus irmãos, ficando parados por trás da multidão. Portanto, alguém diz: eis que a tua mãe e teus irmãos estão parados lá fora, procurando falar-te. Quem é minha mãe? E quem são os meus irmãos? Pergunta Jesus. Estendendo a mão para os seus discípulos, ele responde: eis minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade de meu Pai
e que está no céu, este é o meu irmão e minha irmã e minha mãe. Jesus mostra com isso que não importa quão íntimo são os vínculos que o ligam a seus parentes, mais íntimo ainda é o seu relacionamento com os seus discípulos. Então, muitas vezes também nós temos na sociedade uma questão também muito clara de familiaridade, de família, de sangue, né? Porque eu nasci ali, né, daquele pai, daquela mãe, meus irmãos são esses de sangue, né? No entanto, muitas vezes, e muitas vezes mesmo, né, a gente endeusa pai e mãe como se eles não fossem seres humanos, passíveis de muitos erros, como se eles não fossem seres humanos que trazem também e reproduzem de geração para geração, né, as suas próprias crenças limitantes, as suas próprias dores emocionais, que muitas vezes não olharam para isso ainda. E estão reproduzindo da mesma forma de quem não olha, né? E de quem não vai fazer realmente diferente. Então, a psicologia, né, a psicanálise, ela traz um termo que é matar pai e mãe psiquicamente. O que é isso? Não é matar pai e mãe, né, literalmente. É psiquicamente. O que é isso? É parar de endeusar pai e mãe, né? Ter a consciência de que sim, eles são os meus pais, né, biológicos, mas que muitas vezes, né, não foram justos ali entre os irmãos, e às vezes até no momento atual não são, né? Enfim, várias crenças que foram ali colocadas, vários padrões que são repercutidos ali, né, desde uma infância. Então, a gente coloca Deus no lugar, porque Deus é o que é realmente a justiça perfeita, né? E a gente se coloca então nesse tipo de justiça, de honestidade, de atitude. E isso, gente, não quer dizer um desrespeito, nada disso, né? A gente por exemplo, xingar, né? Nem mesmo colocar culpa, porque na maioria das vezes não é intencional conscientemente, é inconsciente, né, que a gente reproduz. Mas o que Jesus quer dizer aqui é que a própria família dele, vamos dizer, de parentes mesmo, né, de sangue, não acreditam, né, nele, não apoiam, não estão ao lado, né? Pelo contrário, querem ainda retirá-lo, né, da missão dele. Então, e ali os discípulos dele são pessoas que realmente estão com eles pelos mesmos valores, pelos mesmos objetivos, né, na mesma caminhada. Então, por isso que ele fala, esses verdadeiramente são a minha família, né? Então, não menosprezando e não, mas totalmente nesse sentido, né? Nesse sentido de quem não quer, né? Eu também não vou deixar, né, a minha caminhada de exercer a minha missão, de me colocar no caminho, né, para eu realizar o que eu tenho que realizar, né? E isso é um olhar muito maduro, né, que a gente tem que ter na nossa vida, porque muitas vezes, né, nós carregamos essas crenças de que respeito por pai, mãe, né, fazer o que eles querem, né, e tudo bem, eles pensam muitas vezes que o que eles querem é o melhor, né, para os filhos. No entanto, não é o que eu falo, estão enxergando por uma crença limitante, né, onde eles pensam ali proteger, eles pensam daquela forma, né, realmente tá vendo o melhor, né, pro filho, né, no caso desse exemplo. E não tem, ainda não ampliou a consciência, não ampliou o olhar para entender a
a caminhada, né, de cada um, né, e dar este apoio, né, para que os nossos filhos consigam, né, realizar e entrar nos seus caminhos e realmente ir realmente para a vida, de repente construir suas famílias, né, as suas profissões, porque muitas vezes no que a gente acha que a gente está querendo o melhor, a gente está prendendo essa pessoa, né? No que a gente acha que essa pessoa está desrespeitando por não fazer o que eu quero, né? Eu estou prendendo essa pessoa, né? Inclusive retirando do caminho que ela tem que seguir, né? Então, e aqui você vê os discípulos, né? Estão ali em apoio a Jesus, né? Não só confiando, acreditando nos seus ensinamentos, nos seus valores, mas se colocando para também praticá-los, né? Junto ali a Jesus. E depois que ele deixar a vida humana, né? A matéria, né? Eles então se colocam aí no ministério aí, expandindo, né? Os ensinamentos aí que Jesus nos trouxe, né? Os ensinamentos de Deus. Tá bom? Então hoje é isso. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe aí com pessoas que você sabe que queiram aí, né, a prática desses ensinamentos nas suas próprias vidas. E se inscreva aí no canal e ative o sininho para receber mais notificações. Um grande beijo, um grande abraço e até a próxima.